mandar para as crianças. Eu sei que a irmã não divulga, mas temos que agradecer, né? E é isso. A igreja é assim. E glória a Deus pela vida de cada um. A gente pode não ser uma igreja grande, mas é uma grande igreja. Amém? E temos um grande Deus. Amém? Então vamos chamar aqui à frente o pastor João Lucas. Ele vai trazer a mensagem de hoje. Quero chamar o irmão Edson aqui na frente para orar. O irmão pode usar esse microfone. Liga embaixo. Aguinha. Som. Graças a Deus, irmãos. Nossa, tá fraquinho, como diz o Jefferson, né? De casa a gente vê, tá fraco, né? Vamos dar graça e paz, né, para os irmãos que estão em casa, né? Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Vamos orar? Oramos. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez na tua presença estamos, Senhor. Primeiramente, Pai, te agradecendo, Senhor, pela essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Pai, de estar na tua casa, Pai, para poder mais aprender mais um pouco da tua palavra, Pai. Te agradecendo, Pai, também pelos 27 anos, Pai, que essa igreja está completando, Pai, pelos membros que aqui passaram, Pai, pelos nossos amigos que se converteram e foram para outros ministérios, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar cada um, Pai, conforme a tua necessidade, Senhor. Também, Pai, te pedindo, Senhor, pelos nossos irmãos que estão em casa nos assistindo pelo YouTube, Pai, que o Senhor venha abençoar cada família também, Pai, conforme a tua necessidade, Senhor. Também, Pai, venho te agradecer, Pai, pela vida do pastor João Lucas, Pai, que ele venha trazer a mensagem, Pai, que seja, não queremos o que precisamos ou queremos ouvir, Pai, mas sim o que nós precisamos ouvir, Senhor, e que nós viemos sair daqui cheio do seu amor e cheio do seu Espírito, Pai. Abençoe nosso pastor João Lucas, sua esposa, Pai, abençoe cada um conforme a tua necessidade. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Ei, talvez esteja sem bateria. Amém, Deus é bom. Como eu estava falando e o pessoal em casa achou que eu estava, né? Eu agradeço a oportunidade de estar pregando nessa data comemorativa, uma data importante na vida da igreja, eu sei, e uma data na qual se faz menção de muitas coisas boas que têm acontecido, né? Eu me sinto um pouquinho deslocado porque eu não estava aqui para vê-las, mas ao mesmo tempo muito honrado, né? Tendo chegado agora e já tendo a oportunidade de estar testemunhando essa unidade, essa alegria, esse momento de celebração, né? E para começarmos, a gente precisa começar do começo, né? E quando a gente chegar no fim, a gente para. Então, em Romanos 12, a gente vai ter a nossa divisa de aniversário, Romanos 12, 12, e aí nós vamos indo adiante. Eu sempre falo que eu vou ser breve, nem sempre eu consigo, mas hoje eu dou um jeito, viu? Que é o dia comemorativo, também tem ceia, né? Então não cabe demorar demais. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esse texto tão pequeno, na verdade, tão profundo.
porque fala a respeito de muito daquilo que nós chamamos biblicamente, inclusive, de fruto do Espírito. Fala a respeito de como é a vida do cristão, não apenas em relação a Deus, em relação aos outros, mas como é a atitude do cristão dentro dele mesmo, no próprio coração. Se alegrar na esperança é algo que diz a respeito da minha atitude. Ser paciente, perseverar, ser paciente na tribulação. Quem está passando pela tribulação? Eu. Quem é paciente? Eu também. E quem tem que perseverar? Eu tenho que perseverar. Na oração? É na oração do irmão? Não, é na minha. Porque a oração do irmão, ele persevera. Esse texto fala muito a respeito da nossa responsabilidade que temos como membros de uma igreja, de fazer a nossa parte. Porque se cada membro faz a sua parte, se cada pedra viva está encaixada em seu devido lugar, então a igreja tem o crescimento, a igreja é edificada de acordo com a vontade de Deus. Esse crescimento, ele é o crescimento do jeito de Deus. Algumas igrejas crescem para cima, outras igrejas crescem para os lados, outras igrejas plantam igrejinhas aqui e ali, e outras igrejas fazem tudo isso. E que igreja é esta igreja? A que Deus quiser que seja. Não existe outra Pibar. Existe outra igreja com esse nome. Primeira Igreja Batista de, Aparecida de Rondônia, Misericórdia, Eu devia ter inventado um nome melhor, Pode existir outra igreja com o mesmo nome, mas essa igreja não existe em outro lugar. Então, como esta igreja vai cumprir os planos que Deus tem para esta igreja neste tempo? E a única resposta é obediência. O que esse texto fala para mim? Fala a respeito de responsabilidade, fala a respeito de obediência num nível pessoal. Porque todas essas coisas dizem respeito a coisas pessoais, a coisas que eu faço, que são da minha parte. Não faço sozinho, porque se fosse sozinho não precisava de igreja. Se fosse sozinho não precisava da presença do Espírito Santo. Mas que são da minha parte fazer. Eu assumir a minha parcela de responsabilidade. Eu tenho que perseverar na oração pelos meus irmãos. A minha oração, ninguém vai orar no meu lugar. Tem coisas que vêm de mim, que não vêm de outras pessoas, porque Deus deu para mim, para que eu abençoasse a igreja. A minha alegria, a minha paciência, a minha perseverança, isso para todos nós. Tem coisas que você pode fazer, porque você está no lugar e nas condições nas quais Deus te colocou para que você fizesse. Então, para lembrar os irmãos de outro texto muito célebre, Tito, a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. A nossa divisa fala a respeito de nos alegrarmos na esperança, E que é essa esperança? No que consiste essa esperança? No glorioso aparecimento de Jesus, na manifestação gloriosa de Jesus. A nossa esperança é a volta de Jesus. Posto de maneira muito simples, muito clara, essa é a nossa esperança. Eu estava conversando por mensagem com meu irmão outro dia, e falando de algumas situações, de algumas dificuldades que a gente passa na vida, em relação à família, em relação a trabalho, estudo, porque todas as coisas nesse mundo têm dificuldades, Não existe nada nessa vida que é assim, fácil, perfeito. Sempre tem alguma coisa acontecendo. E ele falou algo muito interessante para mim, me lembrou, na verdade, Ele falou assim: vamos em frente, porque o final já está garantido. E essa é a atitude do cristão. O final já está garantido. Se alegrar na esperança é isso.
é prosseguir alegre. Por quê? Porque o final já está garantido. O que é o final? É a volta de Jesus. Esse mundo vai acabar. Todas as coisas que são deste mundo vão acabar. Tudo aquilo que obedece às leis e regras deste mundo vai acabar. Quando Jesus voltar, não vai permanecer nada. Os próprios elementos se fundirão. Não apenas o mundo, mas as coisas das quais o mundo é feito. E haverá um novo mundo, novos céus e nova terra. Ok? Não é a edição Novo Mundo das Escrituras, né? Misericórdia. É a promessa da palavra de Deus. Novos céus e nova terra. Então, se eu me apego às coisas deste mundo, eu não me alegro na esperança. Porque a esperança deixa de ser esperança. Ela passa a ser um incômodo. Se alegrar na esperança é colocar, depositar. Imagine que a sua alegria é um valor, um dinheirinho que você ganha de Natal, né? Da sua vozinha, da sua titia, do seu pai, da sua mãe, sei lá, pode ser do seu filho também, por que não? E você deposita aquele dinheiro em algum lugar. Você coloca num cofrinho. Onde ele está, é ali, ele não pode estar em outro lugar. Imaginemos que a nossa alegria, biblicamente falando, seja assim. Eu tenho uma capacidade de me alegrar. Onde eu vou colocar esta alegria? O que vai me deixar feliz? Será fazer compras? Fazer compras pode deixar as pessoas felizes. Cientificamente falando, é uma experiência muito feliz. Libera hormônios e receptores de felicidade e o cérebro fica, estou fazendo compras. É legal. Sabe o que mais deixa a gente feliz? Tomar sorvete. Nossa, coisa maravilhosa. Deixa a gente feliz, né? O que mais deixa a gente feliz? Juntar a família para um grande jantar, fazer um churrasco. Essas coisas nos deixam felizes. A palavra de Deus fala, pegue a sua alegria e deposite na sua esperança. Por quê? Se a minha alegria está numa coisa desse mundo que pode ou não acontecer, numa coisa desse mundo que certamente um dia vai acabar, então a minha alegria também vai acabar. É muito bom se alegrar com a sua família reunida, mas pode acontecer que um vírus criado em laboratório na China faça uma baguncinha no mundo inteiro e as famílias tenham que ficar separadas. Aí você vai fazer o quê? Acabou sua alegria? Acabou sua razão de viver? Se alegrar na igreja é muito bom, porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nos reunirmos é uma ocasião alegre, mas e se algo acontecer para que essa reunião não aconteça? Talvez o vírus de laboratório, mas talvez outra coisa. Talvez você fique com a sua perna engessada. Talvez você vá para o hospital e tenha que passar um tempinho ali. Acabou sua alegria? Será que a nossa alegria acaba? Pensando em termos muito práticos, existe algum momento no meu dia a dia, talvez quando eu acordo, talvez na minha tarde, na minha noite, quando eu me deito, existe algum momento no qual eu não tenho alegria na minha vida? Não me sinto feliz? Parece que a satisfação de viver foi embora. Por que isso acontece? A alegria não está no lugar certo. A alegria é na esperança. E a esperança é a manifestação de Jesus. Podemos ter planos, sonhos, projetos, coisas saudáveis. Eu gostaria de ter um trabalho assim, eu gostaria de estudar numa faculdade assim, eu gostaria de ter o diploma tal, eu gostaria de morar em tal lugar, numa casa com tantos cômodos e vagas de garagem, e etc, etc, etc. Isso pode ser um sonho, se tiver mais perto, mais prático, pode ser um plano, se tiver ainda mais perto, pode ser um projeto, pode ser algo que você está fazendo, uma atividade, mas não pode ser sua esperança. Nenhuma dessas coisas pode ser sua esperança. Nem o casamento pode ser sua esperança. O casamento é a melhor coisa que a gente faz nessa vida aqui, ó. Na vida ruim, né? Na vida material,
do mundo carnal. Melhor coisa é o casamento, mas nem ele presta para ser esperança. Por quê? É até a morte. E se acabou o casamento, acabou a alegria, acabou a esperança, acabou a razão de viver? A Bíblia nos protege disso, apenas se obedecemos a ela. E o que a Bíblia diz é para depositarmos, colocarmos a nossa alegria na esperança. Lá em 1 aos Coríntios 13 está escrito que todas as coisas passam. Os dons, a profecia, a palavra do conhecimento, as línguas, tudo isso vai passar. Mas o que permanece é a fé, a esperança e o amor. Isso não vale apenas para dons, isso não vale apenas para coisas que nós fazemos em relação a Deus, isso é tudo, tudo. Essa vida é feita de coisas transitórias. Aquilo que você acha, aquilo que você tem certeza, que está seguro, que dá para você se segurar, não dá. Cuidado. Deus pode puxar o seu tapete. Como assim Deus? Não é o diabo que puxa o tapete. Filho dominará sobre vocês, o Senhor Deus dominará sobre vocês. Isso é lindo. É o seguinte, vocês podem contar comigo. Aquilo que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. Gideão tinha acabado de livrar o povo. Não tinha coisa melhor que ele podia ter feito. Mas ele falou, não dependam de mim. Contem comigo, mas não dependam de mim. Não depositem sua segurança, sua esperança em mim. Deus é quem vai dominar. Deus é quem vai cuidar. Deus é quem vai garantir o resultado da sua vida. Pode ser que o resultado seja muito diferente daquilo que a gente espera, ou até mesmo daquilo que a gente pede. Mas se é Deus que está garantindo, então dá tudo certo no final. Continuando o texto, né? Alegrai-vos na perseverança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Eu acho que esses dois termos, a paciência e a perseverança, o ser paciente e o perseverar, eles são muito parecidos, né? Porque, na verdade, eles são coisas mais ou menos opostas, mas que dão na mesma, sabe? Deixa eu explicar isso. Mas me dá um minuto aí. Vão pensando, vou fazer um mistério aí. Qual é a semelhança entre a paciência e a perseverança? A semelhança é que a igreja tem que ser paciente, enquanto o pastor tem que ser perseverante para abrir o copo d'água. Porque está difícil, mas eu consegui, glória a Deus, né? Paciência, eu vou falar em termos bem gerais, ok? Não é aquela teologia bem apurada, né? Eu não sou Tomás de Aquino. Paciência é quando você tem vontade de fazer algo,
mas não faz. Você segura, você aguenta, né? Isso em relação especificamente a certas reações emocionais, como por exemplo a ira, né? Você tem vontade de gritar, mas não grita. Seu filho joga a bola dentro de casa e quebra aquele vaso que a sua vozinha te deu. Sua vozinha saudosa, que agora já tem o seu corpo debaixo da terra, ela não pode te dar outro vaso. E ele quebrou. Aí você tem vontade de bater, mas não bate. Por paciência, por mansidão, né? É a capacidade de se conter, ser paciente. Ser paciente vai além disso, mas é uma aplicação prática, ok? Você tem vontade de fazer alguma coisa, você não faz. Você aguenta, você segura, você fala, não, calma, cuidado. E perseverança? Perseverança é o contrário, mas é o mesmo. Perseverança é quando eu não tenho vontade de fazer alguma coisa e eu faço do mesmo jeito. Então eu vou para o meu trabalho, eu trabalho no meu trabalho, olha só que coisa doida, volto para casa, pego aquele ônibus cheio de gente, cheirosíssima, todo mundo com perfumes importados da Índia e da Espanha, chega em casa, aquela noite de sexta-feira chuvosa, aquele trânsito muito gostosinho, né? Chega em casa assim com aquela vontade de fazer janta, aquela vontade de arrumar tudo, aquela vontade de fazer culto doméstico. Não tem nada, a vontade de assim, cair no chão e morrer, acordar domingo. Fala assim, deixa eu deletar uns 2 dias da minha vida aqui para ver se depois eu acordo melhor, né? Fiz uma reformatação cerebral. Mas a gente persevera, a gente faz mesmo quando não tem vontade. E a Bíblia fala de perseverança na oração. Por que perseverar na oração? Porque a oração é o contato com Deus. É uma das maneiras pelas quais eu tenho contato com Deus. Eu posso ter contato com Deus também lendo a palavra. Eu posso ter contato com Deus também ouvindo músicas boas que falam de Deus. Isso faz uma diferença grande na vida de uma pessoa, né? Nossa, ouvir músicas mundanas e ouvir músicas boas de Jesus é uma diferença tão grande, porque sua mente fica cheia daquilo que você está alimentando a sua mente, né? Então eu posso me aproximar de Deus fazendo isso, só que por meio da oração acontece algo diferente. Na oração eu confio que Deus está me ouvindo. Na oração, eu estou buscando a vontade de Deus e aceitando a vontade de Deus para a minha vida, porque eu acredito que Ele me ouve, eu acredito que Ele se importa comigo, eu acredito que Ele é poderoso e usa o poder dEle para o meu bem. Esse é o poder da oração para a minha vida, o jeito que a oração me transforma. Antes que Deus responda, Deus pode responder sim, Deus pode responder não, Deus pode responder depois. Antes de Deus responder, só o fato de eu estar orando me faz bem. Só o fato de orar com fé é transformador, porque enche o meu coração de convicção de que Deus me ama, Deus me ouve e Deus está a meu favor. Neste assunto que eu estou entregando para Ele, Deus tem misericórdia da minha esposa, ela está doente, Deus tem misericórdia da minha família, dos meus parentes que estão desviados, que não conhecem o Senhor, Deus tem misericórdia da minha igreja, e eu entrego ao Senhor tal situação, e o meu chefe, o meu trabalho, e o emprego, e o desemprego, e a sobra, e a falta, eu entrego tudo para o Senhor. Antes que Deus tenha respondido, eu já entreguei para o Senhor. A Bíblia fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como é que eu faço isso? Oração. Jesus fala, não se preocupem com o que vocês vão comer ou com o que vocês vão vestir. Deus alimenta os passarinhos. Deus veste os lírios do campo e veste com glória maior do que a de Salomão. E como é que eu não vou me preocupar? Que é uma coisa doida, né?
Você olhar para a sua vida e não se preocupar. Como é que eu vou pagar as contas no final do mês? Não se preocupar com isso. Como é que isso acontece? Oração. Perseverando na oração. Porque eu faço os meus pedidos conhecidos de Deus em toda súplica, em toda intercessão, em toda ação de graças. Eu estou falando com Deus e Deus está me ouvindo. E no momento que eu entrego para Deus as minhas ansiedades, eu entrego para Deus o meu fardo pesado, eu entrego para Deus o meu coração, Ele não devolve, Ele pega para Ele. E esse peso que estava em mim, Ele carrega. E a vida fica mais fácil, fica possível viver em um mundo no qual nós temos aflição. É possível viver nesse mundo tendo bom ânimo, como disse o Senhor Jesus. Paciência e perseverança têm, ao mesmo tempo, o sentido de ter domínio próprio e de assumir a responsabilidade pelas próprias ações, porque é o sentido que assim, a palavra de Deus ela é muito profunda, né? Então, tem um versículo e eu vou explorar esse aspecto do versículo, né? O que eu, como um cristão, uma pessoa, um membro de uma igreja, desta igreja, o que eu devo fazer em relação à palavra de Deus? Eu devo assumir a minha responsabilidade. Talvez eu não seja líder, talvez eu não seja o presidente da igreja, talvez eu não faça parte da diretoria, mas como membro eu tenho uma responsabilidade. Essa responsabilidade é a alegria, essa responsabilidade é a paciência e a perseverança, porque se eu fizer a minha parte, eu estou contribuindo para o futuro dessa igreja. Eu estou. Facilita o trabalho dos outros também. Eu congreguei em uma igreja na qual eu cheguei a dar algumas aulas de escola bíblica e era muito difícil. Era muito difícil, eu dava aula de escola bíblica. Já ensinei todas as faixas etárias que existem, né? Mas naquele contexto eram adolescentes. E era muito difícil porque algumas coisas muito simples da palavra que eu tentava trazer, as pessoas não entendiam. E assim, crianças e adolescentes que cresceram na igreja, mas que os pais não ensinaram. Eles não fizeram a sua parte, então era muito mais difícil. Na hora de falar das coisas da Bíblia era muito mais difícil, porque os pais ensinaram outras coisas, ensinaram coisas muito bizarras. Ensinaram coisas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. E aí chega na igreja e é aquele choque de cultura. Parece que eu estou falando em árabe com uma pessoa que acabou de chegar dos Estados Unidos. É tipo assim, a pessoa vem de outro mundo e eu estou apresentando um terceiro mundo doido para essa pessoa. E era como se não tivesse nenhum ponto de contato. Porque não tinha cada um fazendo sua parte. Falta de culto doméstico, né? Falta de ensino nos lares. E aí chega na igreja e o negócio não vai, não arranca, fica muito difícil, não sai da primeira marcha. Então talvez você pense, o que eu posso fazer pelo futuro dessa igreja? Que é uma pergunta que se faz muito em aniversários, né? O aniversário é aquela hora onde a gente olha para trás e para frente, né? Graças a Deus que vem para trás, mas o que é que vem pela frente, né? Como é que eu posso investir no futuro dessa igreja? Eu não sou tão importante assim, mentira do diabo, você é. E se você fizer a sua parte, você pode ter certeza que Deus não vai desperdiçar o seu trabalho. Como o irmão falou, o irmão que foi membro dessa igreja na época que eu tinha 1 ou 2 anos de idade, né? O nosso trabalho no Senhor não é em vão, nunca é em vão. Nada do que nós fazemos para Deus é em vão. Por isso, a perseverança sempre vale a pena. Outra recomendação bíblica que eu gostaria de continuar nessa linha, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15.
eu gosto muito desse versículo, procura, diz a palavra de Deus, apresentar-te diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que eu gosto nesse texto? Tudo, mas especialmente essa expressão, que não tem do que se envergonhar. Quando nós assumimos a nossa responsabilidade pessoal diante da igreja, de nos alegrarmos na esperança, de sermos pacientes na tribulação e de sermos perseverantes em oração, nós não temos do que nos envergonhar. Não vamos ter nenhum motivo para esconder a cara. Quando alguém chegar para nós e falar assim, você pode ajudar, né? Você pode ensinar, você pode cantar, você pode tocar, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, a nossa reação vai ser, claro, é claro, eu não tenho do que me envergonhar, não tenho nada para esconder na minha vida, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo aquilo que Deus colocou diante de mim para fazer, e eu não terei do que me envergonhar. E olhando para trás, para a minha história, porque eu cheguei agora, mas eu estou olhando aqui para pessoas que têm uma longa história com essa igreja, alguns poucos anos, ou talvez muitos, ou talvez mais do que apenas muitos, né? 27 anos de igreja é o mesmo que eu tenho de vida, né? Da minha perspectiva é uma vida inteira, né? Não tem como ser outra coisa. Em todo esse tempo, olhando para trás, será que nós temos do que nos envergonhar? Como cristãos, como igreja? A Bíblia fala, não é para ter isso. Não tenha do que se envergonhar. E como a gente chega nesse ponto? Fazendo aquilo que Deus nos colocou para fazer. E eu quero encerrar com um texto que, eu não sei se os irmãos vão achar a conexão, mas eu achei muito boa. Provérbios capítulo 30, dos ditados do rei Agur. Provérbios no capítulo 30, versos 32 e 33. A Bíblia, ela é um livro diferente dos demais. Dizem que é o único livro que você lê acompanhado pelo autor, né? Eu acho isso meio injusto com as esposas de autores no mundo, né? Ou os esposos de autoras, né? Tem muitos livros que se lê acompanhado do autor, né? Tem professor que lê o livro dele em sala de aula. Mas a Bíblia, ela é única no sentido em que, quando ela fala com o nosso coração, ela tem o poder de transformar, não apenas de modificar. A Bíblia, ela pode criar coisas novas em nós que não existiam, né? Os outros livros, os outros escritos, eles podem trabalhar com os sentimentos e os pensamentos e as ideias que nós já temos. Mas a Bíblia pode criar pensamentos novos, né? E lendo esse texto, eu tive um desses momentos, assim, de um pensamento novo, né? E uma expressão que eu achei aqui em Provérbios 30, realmente tocou no meu coração, a respeito de paciência e de responsabilidade. Provérbios 30, 32 e 33. Se você foi tolo a ponto de se exaltar, ou se planejou o mal, põe a mão sobre a sua boca, porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o instigar a ira produz brigas. Por que esse texto? Eu gosto dessa expressão, põe a mão sobre a sua boca. Se você foi tolo, põe a mão sobre a sua boca. Se você começar a ter ideias tolas na sua cabeça, ideias meio bestas, meio burras, né? Ideias aborrecidas. Às vezes a gente fica meio aborrecido, às vezes a gente fica meio aborrecido, né? Você está ficando meio burro? Põe a mão sobre a sua boca, se controle,
Porque isso também é uma maneira de ser paciente. Isso também é uma maneira de ser perseverante. Essa é uma maneira de deixarmos um legado do qual não temos do que se envergonhar. De quando nós olharmos para trás, talvez daqui a 10 anos estando na mesma igreja, ou talvez estando em outro ministério, em outra igreja, em outro lugar, vamos poder olhar para trás e não termos nenhuma vergonha. Nenhuma vergonha em falar, eu fiz aquilo que Deus mandou eu fazer. E como é que nós vamos chegar nesse ponto? Porque temos uma grande dificuldade chamada pecado, temos uma grande dificuldade chamada concupiscência, chamada natureza carnal. E como é que nós vamos lidar com isso? E esse texto ele é maravilhoso. Ele fala, se você está a ponto de perder o controle, se você está começando a querer fazer coisa errada, a querer falar alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, pare, contenha-se, se segura, põe a mão na sua boca, é hora de parar. É muito importante. A grande parte da nossa vida cristã é sabermos a hora de parar, é sabermos reconhecer quando estamos começando a nos desviar do caminho que Deus colocou para a nossa vida. Porque Deus colocou para a nossa vida a alegria, a justiça, a paz, a paciência, a perseverança. Deus colocou para a nossa vida a disciplina, porque aqueles que são exercitados na disciplina, para eles ela frutifica em justiça e paz. É isso que Deus nos deu. Deus nos deu a mansidão, o amor, a fidelidade, o domínio próprio. E quando a gente começa a se desviar dessas coisas, é hora de parar. Esse momento eu acredito que pode ser, dependendo do momento da sua vida e do quanto seu coração está aberto para isso. Esse momento agora, eu acredito que pode ser um desses momentos de nós pararmos e considerarmos para onde estamos indo, o que estamos fazendo, para onde queremos chegar e o que nós vamos fazer. Antes que comecemos a ter ideias ambiciosas, antes que comecemos a querer decidir o futuro da igreja nos nossos próprios termos ou na nossa própria vontade, vamos colocar a mão sobre a boca. Vamos esperar Deus falar, vamos esperar Deus manifestar a vontade dEle. Vamos nos submeter ao domínio de Deus, porque o final já está garantido. Isso vale para você, isso vale para mim, isso vale para isso que nós olhamos, isso nós enxergamos quando olhamos ao redor. As paredes e o que elas representam. As paredes aqui representam um povo que se reúne, um povo que congrega para adorar o Senhor, para aprender a palavra de Deus. Quando olhamos ao redor, o final desta igreja já está garantido. Como que nós vamos chegar lá? Em obediência, assumindo a própria responsabilidade, fazendo a nossa própria parte e não permitindo que nossas vontades ruins, que as nossas ideias tolas, que os nossos próprios sonhos e as intenções do nosso coração sejam obstáculos para a vontade de Deus. Quando isso acontecer, nós podemos ser pacientes, nós podemos ser perseverantes e termos a capacidade de nos controlar. Eu gostaria de encerrar relendo Romanos 12, oportunidade quando a gente tem uma divisa que é